Bom dia, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor nesta manhã abençoada. Eu vim aqui trazer uma porção da palavra que se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, que diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã do sexto dia. Essa mensagem fala sobre a criação do mundo, né? Quando Deus criou os céus e a terra. E nesse capítulo fala ali que Deus criou o homem e a mulher para multiplicar, para dominar sobre os animais, e que Deus daria ali toda erva, todo fruto para servir como mantimento. Deus criou tudo de forma perfeita. Mas o que me chama a atenção é que quando Deus terminou a sua criação ali, ele viu que era muito bom. E o que seria esse muito bom? O muito bom não era só ali quando ele criou é, as árvores, os rios, o homem e a mulher. Não. Deus, ele viu que era muito bom desde o início até o fim, até a volta de Jesus. Ou seja, ele viu desde o início até os dias de hoje. Como assim, Bruno? Como assim ele viu que era muito bom se hoje nós vivemos num mundo aí corrupto, num mundo, né, cheio de maldade, cheio de pecado? Pois é, Deus ele viu que era muito bom quando viu que eu e você, por amor a Deus, nos arrependemos, né, ali dos nossos pecados, deixamos de lado toda a nossa vaidade, deixamos de lado nossas vontades desse mundo, os prazeres desse mundo, por amor a Ele, né? Por reconhecer tudo que foi feito, pelo ato de amor, de bondade que foi feito através é, de ser entregue, né, seu Filho amado ali para a remissão dos nossos pecados. Então, Deus, ele sendo Deus, ele precisa de adoradores, né? Até nós, seres humanos, que não somos nada, gostamos quando fazemos alguma coisa e somos ali elogiados. Imagine Deus, eu estou falando de Deus, né? Então Deus ele precisa dos seus adoradores. E quando Deus viu que mesmo com todo o pecado, com toda a maldade que abundou nesse mundo, existem pessoas que abrem mão disso tudo para viver uma vida de bondade, uma vida de amor, uma vida de dedicação a viver o Evangelho, a viver o que a Bíblia nos prega. Óbvio que não somos perfeitos, já falei isso várias vezes, nós vamos errar. Hoje em dia, as pessoas elas têm mais paciência do que uma pessoa que vive uma vida totalmente errada, do que uma pessoa que tenta, que faz de tudo para viver uma vida de santidade. Por que eu estou falando isso? Porque se uma pessoa que está aí vivendo numa vida de vícios, de bebida, de drogas e tudo mais, ela começa a querer acertar e erra, a pessoa, não, vamos ter paciência, vamos tentar de uma vez. Mas se uma pessoa que vive em santidade e erra, ela é apedrejada imediatamente. Começam a apontar tudo, né? Aí, se achava santo, se achava isso e aquilo aí, ó. Agora aí, quero ver falar alguma coisa. Não tem paciência com a pessoa que busca viver em santidade. Mas voltando aqui ao texto, Deus viu que tudo era muito bom. Por que Deus viu que tudo era muito bom? E por que eu estou dizendo que Deus ele viu do início ao fim? Porque Deus ele é onipresente. A palavra de Deus diz que ele é onisciente, onipresente, né? Então ele tá além do tempo. O nosso tempo é o Cronos, né? O nosso tempo é o tempo cronológico ali, é um tempo linear, é um tempo que a gente é medido através de relógios, dias, meses, anos. O tempo de Deus ele é o Kairos, ele é um tempo qualitativo, ele não tem linear, né? Ele enxerga o hoje, o ontem, o amanhã, ele está além do tempo, ele é Deus, então ele desde o momento que ele criou, ele já via lá na frente. E por isso que eu estou dizendo que Deus enxerga o que é muito bom os dias de hoje, porque lá ele já via que pessoas como eu, que era uma pessoa que vivia totalmente uma vida errada, né? Uma vida de idolatria, fornicação, bebedeira, e Deus viu em mim
um arrependimento genuíno. Ninguém me obrigou a ir para a igreja, né? Muitas pessoas me convidaram, muitas pessoas disseram que era o caminho correto a seguir, minha mãe, minha avó, meus familiares, por exemplo, mas eu fui por conta própria, eu fui quando Deus me alcançou, eu fui quando, no momento que Deus, né, separou para mim uma oportunidade que eu pude agarrar, né, e que hoje eu busco viver esse evangelho de todo custo, né? Às vezes, com certeza, aí vamos agir de uma forma que as pessoas não vão gostar. É uma coisa, eu tenho certeza, você fazendo certo ou errado, sempre vai ter alguém que não vai gostar de você. Nem Deus lhe agradou todo mundo, mas essa mensagem vem dizer que sim, Deus vê os dias de hoje como muito bom. Muito bom, a palavra de Deus diz que Ele vê como muito bom tudo que Ele criou. Então, as pessoas de hoje que vê aí uma pessoa e despreza ela, se torna uma pessoa desprezível porque ela está vivendo uma vida errada, de acordo com a sociedade, Deus vê como muito bom, porque Deus vê lá na frente e vê que essa pessoa que está vivendo uma vida errada pode se arrepender lá na frente, pode se tornar uma pessoa assim como Davi, segundo o coração de Deus, né? Porque as pessoas, elas focam muito na aparência, até para escolher um parceiro ou uma parceira, as pessoas focam na aparência, né? Vê o que é bonito no exterior, mas não vê o que é bonito no interior, e por isso muitas pessoas estão se frustrando aí no seu relacionamento, buscando beleza exterior, mas deixando de lado o que é mais importante, né? Quando a palavra de Deus também diz que, quando Deus falou com Samuel, que Deus não vê como o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Então muitas pessoas estão sendo aí enganadas, estão sendo traídas, porque ela olha ali o físico da pessoa, a beleza exterior, né? E quando vai passando o tempo e vai vendo como podre essa pessoa é por dentro, então toda aquela beleza, ela cai. E a beleza, ela é impactante ao primeiro olhar. Quando você olha para uma pessoa, acha ela linda, mas vai passando o tempo, vendo que aquela pessoa é uma pessoa arrogante, soberba, aquela beleza vai caindo por terra. Então, irmãos, se apegue nessa palavra, que Deus, Ele vê que os dias de hoje são muito bons, né? Quando as pessoas, às vezes, as pessoas dizem que os tempos são maus, realmente são maus, né? Vivemos num momento onde filho matando filha, pai matando filha, filho matando pai, irmão matando irmã, mulheres traindo marido, marido traindo mulheres, mas existem pessoas que ainda acreditam que existe um Deus verdadeiramente, e existe uma promessa que Jesus irá voltar para buscar aqueles que perseveraram na fé, que buscaram ser pessoas de índole, né, correta, que mesmo que venham a errar aí, que isso é normal do ser humano, venham a se arrepender imediatamente, né? Então Deus, Ele vê além do tempo. O tempo de Deus é Kairos, Ele vê o ontem, o hoje, o amanhã. Então, quando as pessoas dizem que não tem jeito, Deus diz que tem jeito. Quando o médico diz que não tem jeito, Deus diz que tem jeito. Quando a pessoa está no meio das drogas ali, no alcoolismo, as pessoas dizem que não há mais jeito para aquela pessoa, Deus diz que tem jeito sim, porque Ele vê lá na frente. Ele vê que muitas pessoas estão lutando para sair daquele momento, estão lutando, mas as pessoas, em vez de ajudar, dar uma mão, por mais que a pessoa erre 1, 2, 3 vezes, Deus disse 70 vezes 7, e joga uma pá de cal naquela pessoa que está tentando se levantar. Mas Deus não, Deus, Ele vê além. Então Deus, Ele acredita em cada um que está vivendo uma vida totalmente desregrada, que ela pode sim mudar de vida e viver uma vida como Deus nos ensinou. A Bíblia aqui, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, é um manual de vida. Se todo mundo vivesse como a Bíblia diz, eu te garanto que não teria tanta maldade no mundo. A Bíblia nos ensina a ser pessoas boas, pessoas que amam o próximo, pessoas que respeitam o próximo, pessoas que respeitam a sua esposa que respeita seus maridos, filho que respeita seus pais.
A Bíblia é extraordinária, né? Como um carro tem um manual, como um celular tem um manual, e ninguém lê. A Bíblia é um manual de vida e também muitas pessoas não lêem. Então, que Deus abençoe a todos. Se apegue nessa mensagem, uma mensagem de esperança, que Deus vê que o mundo de hoje em dia ainda é muito bom, porque pessoas ainda nesse mundo, um mundo pecaminoso, buscam viver uma vida honesta, uma vida de santidade, buscam viver como Deus quer que vivamos, né? Quando Deus criou os céus e a terra, criou ali, não era para a gente viver como vivemos hoje, era para ter uma vida de igualdade. Deus dava tudo, mantimento, dava, né, sabedoria, dava proteção, ele dava tudo. Só que o homem, até hoje em dia, ele quer viver como ele acha que deve viver. Hoje em dia, o homem está criando um mundo virtual. Eu estou falando aqui de um celular, mas eu falo para todos não viverem celular. Eu faço esse vídeo porque tem pessoas que eu não consigo alcançar pessoalmente, mas que se deve viver uma vida real, não uma vida virtual, né? Façam sim seu celular para você poder resolver alguma coisa, estudar, mas não viva num celular, porque o celular é uma vida virtual, uma vida mentirosa, porque tudo que se vive não é postado no celular. Se você come uma comida boa num restaurante, você vai lá e posta, mas se você come uma comida humilde, ninguém posta. Se você está feliz com seu marido ou sua mulher, você posta, mas se você está numa briga, você não posta. Então é uma vida mentirosa, é uma vida que está enganando muita gente, uma vida onde as pessoas são felizes e na verdade não são felizes. É uma máscara que se coloca nas redes sociais. Então, irmãos, use essa ferramenta que é o celular para fazer o bem, né? Para buscar ajudar as pessoas, né? Hoje em dia as pessoas usam o celular para pensar somente em si, em ganhar dinheiro, em se dar bem acima das pessoas. Hoje em dia a pessoa dando um golpe através de celular, né? Trapaceando, ou até mesmo enriquecendo através de pessoas que estão perdendo a sua vida por causa disso, né? Eu não vou citar aqui por maturidade, mas existem várias coisas no celular que pessoas estão perdendo a vida, enquanto outras estão se beneficiando com isso, tá? Que Deus abençoe a todos, se apegue nesse vídeo e entenda que existe um plano de salvação, existe uma promessa, e é nisso que devemos nos apegar. Não se apegue a nada nesse mundo, porque tudo é passageiro, e a palavra de Deus diz em Eclesiastes que tudo é vaidade, tá? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, tchau, tchau.